Me pediram para falar sobre crescimento relevante. E eu fiquei pensando, né? Primeiro, o que é crescimento relevante? Porque isso é uma questão que a gente precisa pensar. Qual é a relevância, né? Todo crescimento é relevante? É uma outra pergunta que a gente tem que se fazer, porque crescimento está acontecendo aí, em muitos lugares. Então, todo crescimento é relevante? Essa é uma outra pergunta. E como é que a gente pode saber se o crescimento é relevante, se não é relevante? E o que a gente faz para que o crescimento não se torne irrelevante, não se torne um problema e não se torne um tormento? Eu vou começar falando com vocês, depois eu vou às Escrituras, mas eu queria começar contando a minha experiência de vida. O que acontece? Meu pai estudou para padre. Eu vinha com o irmão aqui, até falei para ele que quase que eu não venho hoje. Era só meu pai ter sido padre, que eu não viria. Meu pai estudou para padre porque na terra dele só se estudava para padre e eu não tinha mais nada para estudar. E o único colégio era para formar padres. Ele é nascido em Mariana, ali junto de Ouro Preto. E aí meu pai estudou para padre. Mas ele disse que depois de um ano ele decidiu sair porque ele estava muito mais pecador do que antes. E antes que ele se perdesse totalmente, ele saiu. Ele disse, eu vou para o mundo secular mesmo, que aí fica mais light. Aí lá eu já sou pecador mesmo, mas pelo menos eu sou um pecador leigo, fica mais fácil para mim. E aí meu pai, para poder estudar, veio para o Rio de Janeiro. A única opção que ele teve foi fazer um concurso, passar para a escola de sargentos, no século passado ainda. E aí ele foi ser sargento. Casou com a minha mãe, porque conheceu ela numa vila militar, que existia ali perto da Ilha do Governador. Tem um amigo aí da Ilha do Governador, e a Ilha do Bom Jesus. E aí conheceu minha mãe lá, casou com ela, nasceu meu irmão e muitos anos depois nasceu minha irmã. Meu pai estava indo por um caminho muito ruim, entrou pelo caminho quase do álcool, quase do alcoolismo. Mas aí um dia, passando na frente de uma igreja congregacional, um rapaz falou assim, eu vejo o senhor sempre passando por aqui e algo me incomoda de falar ao senhor a respeito do amor de Deus. Foi ali que meu pai ouviu, voltou no domingo, aceitou a Cristo, e eu tinha 6 anos de idade quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Achei aquilo engraçado. Mas meu pai era meu amigo. Meu pai, apesar de todas as falhas, ele estava sempre com a gente. Então a gente tinha um carinho muito grande e a gente ia para agradar o meu pai. Até um dia em que a gente deixou de agradar o pai e começou a ir porque Jesus começou a falar ao coração. Eu me lembro que eu tinha uma memória na época prodigiosa. Hoje eu às vezes não lembro que eu almocei, mas naquela época eu tinha uma memória muito boa. E eu decorava textos inteiros da Bíblia. Então eu era o aluno predileto da escola dominical, das professoras, por causa da memória. Não é que era nada demais, não, né? E eu sempre fui assim uma pessoa tranquila, então não criava problema para ninguém, decorava tudo, estava ótimo. Era uma maravilha. Mas um dia eu tive uma experiência com Cristo. E isso começou a mudar a minha história. Meu pai tinha uma experiência com Cristo, mas era a experiência dele. Algumas coisas que meu pai me ensinou são caras a mim até hoje, porque meu pai me ensinou sem nunca falar sobre. Meu pai me ensinou sobre oração. Como é que meu pai me ensinou sobre oração? É muito simples. Eu chegava em casa, né? Eu estava em casa, estava brincando na rua, chegava em casa, procurava meu pai. Estava todo mundo vendo televisão, desde que a televisão entrou, porque primeiro era televizinho, depois foi a televisão, na minha época, e depois que a televisão entrou na minha sala, eu procurava meu pai na sala e sabia que ele estava lá no quarto. Aí ia lá, aí abria a porta devagarinho e meu pai estava ajoelhado orando. Então meu pai nunca me disse que oração era importante. Ele nunca precisou me dizer isso, porque eu sempre vi meu pai orando. Meu pai nunca me ensinou que a Bíblia era importante, porque todas as vezes que ele não estava orando, não estava conversando com a gente, não estava brincando com a gente, ele estava lendo a Bíblia. Então meu pai nunca precisou me ensinar essas coisas. E quando eu tive uma experiência com Cristo, essas coisas começaram a mexer comigo, mas eu não sabia o que fazer com aquela minha fé. A igreja estava ali, falava termos que eu não entendia, falava coisas que eu não entendia, e eu não sabia muito bem o que fazer com a minha fé, quando houve um avivamento
nos anos 70 houve um avivamento na cidade do Rio de Janeiro. Um avivamento que começou da maneira mais improvável. Um advogado resolveu reunir um grupo de moços que estava meio desorientado na casa dele para orarem lá na Tijuca, e começaram a orar. E aquilo começou a crescer. E começaram a evangelizar, e começou gente a se converter. E um movimento que eles denominou Clubes Bíblicos Jesus Vive começou a funcionar. E aquilo funcionava, mas eu não sabia de nada disso. Um dia bateram lá na porta da igreja, eu estava batendo papo com a rapaziada, bateram 2 camaradas e disseram, vamos começar um clube bíblico. E aí eu fui ver o que era aquilo. Clube eu sabia o que era. Bíblico eu sabia o que era, mas não sabia juntar as duas palavras. Cheguei lá, só tinha adolescente. Na época chamávamos de jovens, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Era uma garotada que sabia pouco de Bíblia, mas tinha um velhinho lá, que era um ancião, careca, militar, que dizia, gente, ele ia lendo com a gente, estimulava a ler, a gente orava, ele era um oficial da aeronáutica, ia orientando a gente, e aí a gente começou a se reunir num terreno baldio. A igreja disse que não podíamos nos reunir lá, porque vocês entendem, né, que para subir no púlpito na minha época, primeiro tinha que usar terno, gravata. Segundo, tinha que ter teologia. A gente não tinha nada. Então, a gente não podia ficar ali no templo. Então, nós fomos para o terreno. Empresta o terreno, emprestamos. Terreno vocês podem. Na terra batida, vocês já têm santidade para chegar até a terra batida. Daí para diante não dá. E aí a gente começou na terra batida. Eu me lembro que a gente saía pelas ruas, convidava pessoas. Sabe como é que a gente fazia? A gente não sabia nada desse negócio de teatro evangélico? Não. Sabe como é que a gente fazia teatro? Eu me lembro de uma peça que o rapaz levou uma borrachada do PM, depois o PM pediu desculpa, que ele chegou no meio da praça e começou a gritar, socorro, 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 corre todo mundo, era um lugar de feira, juntou uma massa, quando o nego correu e o PM já saiu batendo, ele disse, não, a minha alma tem sede de Deus. Aí pronto, a gente chegou, pregou, fez apelo, um deu testemunho, levou aquela massa para a igreja. Eu sei que a gente começou a juntar 600 pessoas no terreno, 300 das quais não eram crentes. Você imagina que tumulto. Os presbíteros da igreja olhavam aquilo e ficavam horrorizados, porque entrava gente fumando, entrava gente ébria, entrava gente, umas moças com uma bermuda que nem poderia se chamar bermuda, e entrava tudo aquilo no terreno. E eles diziam, mas isso aqui é uma bagunça. E era exatamente o que era uma bagunça. Eu me lembro que chegou um drogado tão doido, mas tão doido, tinha tomado tanto ácido, o cara estava tão virado da cabeça, que ele entrou assim e ficou olhando para a gente em pé. E a gente não sabia o que fazer, foi lá, orou com ele, mas o cara não se mexia, né? E o culto rolou, gente e tal, fizemos o apelo, veio gente à frente, e ele foi lá na frente, alucinado, chamava-se Manuel. Não sei nem se meu amigo lá de Campos está aí, mas Manuelzinho é pastor em Campos. Manuel foi lá. Na semana seguinte, Manuel voltou e disse, olha, Jesus fez alguma coisa na minha vida, não consegui usar a droga, não consegui usar álcool, não consegui ir para os prostíbulos, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu virei crente. Como é que é esse negócio? Aí a gente explicou mais ou menos dentro do que dava para ele entender. Manuel saiu de uma loucura para uma lucidez em mais ou menos 2 ou 3 semanas. Um negócio assim, um milagre de Deus. Mas eu me lembro do Manuel dizendo assim, não, eu queria dar meu testemunho, que ele via a gente dando testemunho, 2 semanas para 3 de convertido. Tá bem, Manuel, mas você tem 1 minuto. E o Manuel foi lá na frente e disse assim, gente, eu estava plano. E cada vez mais plano. Aí Jesus plana o meu coração. Agora eu e ele plan juntos. E aí ficou todo mundo olhando. Mas Deus transformou a vida daquele rapaz, se tornou um pastor, tem um dom de evangelismo extraordinário. E a gente viu a mão de Deus fazendo isso com um rapaz que tinha um problema mental, e essa coisa, o avivamento cresceu, só que a gente continuava, quer dizer, você viu uma pessoa hoje, ela era um alucinado, ela era uma moça quase nua, mas você via ela às vezes 1 mês depois e era outra pessoa. Deus estava fazendo uma obra extraordinária. A gente só sabia fazer 2 coisas, aliás 3 coisas. A gente orava muito,
A gente lia a palavra, devorava a palavra. Eu me lembro que nessa época eu lia a Bíblia pelo menos uma vez por ano, ela de ponta a ponta. Começava em Gênesis, passava para Êxodo maravilhosamente, me arrastava desesperadamente por Levítico, pegava números com alegria, tremia em Deuteronômio, aí chegava Josué, era um alívio, até que chegava as crônicas, e aí fulano gerou a ciclano e morreu, gerou a ciclano e morreu, gerou a ciclano, quase que eu morria, mas eu continuava. Mas chegava nos evangelhos, aí eu não queria passar dos evangelhos. Eu não ficava preso nos evangelhos porque eram difíceis de ler, não. Eu ficava preso porque quando chegava em João dava pena. Aí eu voltava às vezes e começava Mateus de novo. E o avivamento acontecendo entre a gente não sabia que aquilo era avivamento. Eu nem sabia que existia avivamento. Eu nunca tinha ouvido falar de avivamento, eu só sei que gente se convertia aos rodos. A gente não sabia mais o que fazer com tanta gente. E a gente levava algumas pessoas para a igreja e a igreja reclamava. Aí esse oficial meio biruta, que vivia com a gente para lá e para cá, ele tinha uma rural, botava 22 rapazes na rural, e o outro rapaz chamado Neander, que é diretor do seminário Betel, botava 30 na Kombi, e a gente ia evangelizar. Imagina, de vez em quando os pneus arriavam de uma vez. Pois é, mas esse senhor resolveu fazer seminário, porque nenhuma igreja, então ele disse, o jeito é eu ser pastor desses caras que ninguém quer. Então foi assim que a gente começou um trabalho numa igreja interessantíssima. Aquela igreja tinha 100 pessoas no papel, era uma igreja antiga, tinha sido dividida pela renovação, com processo em justiça, o pau quebrou, a coisa ficou feia, e depois ela teve um movimento ecumênico. Aí o que não quebrou de um lado, quebrou do outro. E aí 100 pessoas no papel, 10 pessoas no culto, e aí chegamos nós, aquela horda, aqueles monstros chegaram ali e assumiram a igreja. Foi um tempo de choro, de lágrimas, resistência daqueles que sobreviveram às primeiras catástrofes, mas não estavam sobrevivendo à terceira, que éramos nós, e Deus começou a operar ali. Gente, a gente começou a orar numa sala, nós éramos 11 pessoas. Vamos fazer uma vigília? Vamos, 11 pessoas. Houve um dia em que nós tínhamos mais de 6.000 jovens orando a madrugada inteira. Graças a Deus, o templo não estava construído, nem tinha teto, nem tinha parede. Nós tínhamos um terreno de 3.600 metros quadrados, que tinha só as fundações e os pilares. E porque, graças a Deus, não tinha nem teto nem parede, 6.000 pessoas lotaram aquilo, e o único jeito de fazer culto naquela noite foi em pé. E aí você imagina, às vezes quando eu leio o livro de Esdras e o livro de Neemias, e fico vendo aquele povo em pé, do alvorecer até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, eu fico pensando nas loucuras que aconteceram na minha juventude. Eu sei que aos 20 anos eu era presbítero, que aos 25 anos eu assumi o pastoreio daquela igreja. E a igreja cresceu. Ela cresceu de uma maneira incontrolável. Aquelas vigílias cresceram. Só que a gente não sabia fazer aquilo ser relevante. E aí a igreja começou a derrubar a gente. Nós começamos a enfrentar o desastre do crescimento. Primeiro a gente tentou ajustar a igreja, digamos assim, ao modelo antigo, que a gente conhecia, de uma igreja tradicional. Então a gente tentou ajustar a igreja ali, mas ela não cabia. É o mesmo que você tentar botar um adulto, um desses adolescentes contemporâneos, de 2 metros de altura, pé 44, numa roupa de 10 anos. Não tinha jeito, a igreja não cabia ali. E eu fiquei massacrado. Esse senhor que é meu sogro, que era aquele advogado, casei com a filha dele, ele foi mais esperto que eu. Quando ele viu que a coisa estava pegando, ele disse, você fica aí, eu vou fundar igrejas. E ele saiu abalizado por nós e começou 30 igrejas. Treinamos liderança e começamos 30 igrejas em todo o Brasil. Começamos a mandar gente para tudo que é lugar, tentar ver se expulsava alguns membros dali, tentar ver se botava aquele pessoal para fora, mas a gente não conseguia fazer isso. E aí a gente começou a ser massacrado. Eu me lembro que muitas vezes eu chorei de madrugada, muitas vezes eu fiquei olhando para aquilo e perguntando, Deus, o que eu faço com essa gente?
Eu ligava para uma pessoa que tinha sumido, que ela disse, morreu. Um membro da minha igreja morreu. E porque era muita gente, eu nem soube disso. Nem eu soube, nem ninguém soube. Eu encontrava uma pessoa na rua, ela me abraçava e dizia, pastor, que bom encontrá-lo. Aí eu olhava, pastor, eu sou da sua igreja, foi o senhor que me batizou. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, isso está errado. E aí eu dei um azar de parar naquele texto de Ezequiel, capítulo 34, e ficar olhando para aquele troço. E os pastores infiéis, eu falei, se isso valer... Eu não creio que crente perde a salvação, mas eu estou quase. Eu estou ali no limiar, mais um empurrão, eu desço ao inferno sem escala. Eu sou tudo isso aqui, eu não consigo pastorear essas pessoas. Aí veio o segundo problema, a igreja quase me matou. Ela me deu pressão alta, me deu... Você vai dizer, não foi a igreja? Foi. Os médicos diziam, meu amigo, larga isso, tu vai morrer. Ela me deu pressão alta, ela me deu diabetes, ela me descompensou todo, porque era muita gente e eu ficava preocupado com eles. Aí veio a pior de todas as coisas que a igreja fez comigo, por isso que a gente tem que perguntar se é relevante, porque eu me tornei, você quer mudar, você quer fazer, aí vamos para os métodos, aí vem todos os métodos, Paul Yong-Shu, David Yong-Shu, porque quando mudou de nome, deve ter mudado de método, mudou o nome, muda o método também. Era igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja era tudo, rapaz, a gente fazia qualquer coisa, e a igreja desesperada, porque agora é o ano da célula, agora não é mais célula, agora é o ano do propósito, agora é o ano de não sei o quê, e nós saímos experimentando tudo, e no final a igreja estava mais ferida do que a gente. E aí, nesse processo, aconteceu a pior coisa, eu fiquei um cínico. O que você quer? Você não consegue fazer. Aí você finge que não vê, gente. Muitos líderes de igrejas imensas hoje nada mais são do que cínicos. Fecham os olhos e fingem que não está acontecendo nada, pessoas saindo pelo ladrão, nós batizávamos gente todo domingo, tinha pessoas ali que tinham dom de evangelismo, a gente batizava 100, saíam 90, então a gente está crescendo. A gente batizava 80, saía 79, e saía para o mundo, da mesma maneira que entrou, sofreu, apanhou, não foi acolhido e foi embora, e nós estávamos ali, naquele processo, vendo tudo aquilo e sofrendo muito, aí a gente finge que não está sofrendo. E aí a gente fica cínico. Isso é duro dizer, mas é a verdade. Eu me tornei um cínico. Eu fiquei um pregador profissional, coisa que eu não fazia. Sabe como é que eu preparava meu sermão? Eu orava até Deus falar comigo. Aí eu pegava o texto, estudava, não fazia esboço, eu só estudava. Aí chegava lá na frente com muita oração e dizia, Senhor, tu sabe que eu preparei tudo, mas agora eu quero entrar pelo fio que o Senhor me deu. E aí eu pregava. Depois eu fiquei técnico, fazia sermões com introdução, 3 pontos, conclusão. Fiquei bom, sabia tudo sobre homilética. Sabia fazer introdução, aprendi até aquela teoria da homilética que você tem que fazer uma poesia para começar o sermão ou para terminar. Fiquei catedrático naquele negócio, só que a paixão foi embora. Quase acabei com a minha família, quase me separei da minha mulher, eu fiquei um bagaço. Pode ser que seja eu não estou dizendo que todo mundo que fizer isso vai acontecer isso, não estou dizendo. Eu estou contando a minha experiência. Eu estou contando para vocês a minha fragilidade. E eu estou dividindo com vocês a dor que eu sofri. Para que vocês entendam por que eu pergunto se todo crescimento é realmente relevante. Não posso negar que Deus foi misericordioso, gente. Não dá para negar a misericórdia de Deus. Olha só, nesse processo, quantos pastores eu ordenei que hoje estão no ministério firmes, operando, fazendo um trabalho sério. Olha, uma coisa, eu posso ter errado em muita coisa, mas uma coisa, quando eu saí daquela igreja, eu saí com uma alegria no coração, posso dizer. Todos os que me substituíram lá foram treinados por mim. Quando eu saí, a minha igreja sabia muito bem quem podia liderá-la.
Porque todos aqueles homens que ficaram na liderança da igreja, eu ajudei a... Claro que Deus chamou, que Deus deu a vocação, que outros operaram, que seminários investiram, mas todas aquelas pessoas que estavam na liderança foram preparadas dentro do ministério. E a igreja olhava e sabia quem eram os líderes. Então não estou falando de uma igreja perdida, estou falando de uma igreja que tinha missões, estou falando de uma igreja que tinha liderança, uma boa liderança, mas que perdia os seus membros numa velocidade quase igual à que ganhava, e que a gente não conseguia pastorear aquele pessoal de jeito nenhum. E essa era a nossa angústia, essa foi a minha angústia. E eu saí de lá, quando eu saí de lá eu resolvi fazer uma coisa. Eu falei, já que isso é tão grande, eu vou procurar um buraco bem pequeno para ver se Deus restaura a minha alma. E aí eu fui para uma igreja que tinha no papel 23 pessoas, na prática tinha meia dúzia, tinha um jovem que tinha sofrido um câncer e tinha tirado, mas era uma benção aquele garoto, tinha tirado parte do cérebro, então ele tinha muitos limites, tinha um adolescente que era rimo de família e tinha velhinhas, um montão de velhinhas. Aí cheguei eu, minha mulher, não tinha nenhum violeiro, não tinha nenhum pandeiro, não tinha nada. Aí eu falei, o que eu faço? Aí liguei para um amigo meu, ele comprou um violão para mim, que eu não sabia nem comprar, me ensinou umas cifras, e foi assim que a igreja sofreu durante um ano, orando desesperadamente, manda um instrumentista, ensinei eles a orarem, eles oravam, manda um instrumentista, porque quando eu tocava, eles já começava a intercessão. Deus manda alguém, Deus tem misericórdia, lá vem o pastor de novo, por favor, Deus. E foi assim que eles aprenderam a orar. Mas eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E aí foi aí que eu mergulhei diante do Senhor com muita oração, mas também com uma coisa na minha cabeça. Se é para crescer sem pastorear as pessoas, então eu não vou crescer. Mas se é para crescer pastoreando as pessoas, hoje nós estamos lá há 11 anos, eu sou velho pra caramba. Não parece não, mas eu tenho mais de 30 anos. Nós começamos um trabalho, e no outro dia eu estava fazendo as contas e eu fiquei impressionado como aquela igreja, nesses 11 anos, tem crescido todo ano e não perdeu ninguém para o inferno, pelo menos não que a gente veja. Nunca saiu de lá uma pessoa para ir para o mundo. E isso me deixou boquiaberto. Que os que saíram é porque o cara se converte aqui, vai morar lá em, sei lá, a 40 quilômetros da igreja, tem que ir para uma outra igreja. Eu mesmo aconselho, não vai ficar bem aqui, você vai esfriar na fé, você vai ter problemas, vamos procurar uma igreja, a gente vai estar orando por você, e assim ele fica. Mas nós fechamos 11 anos, com todos os anos, com crescimento da igreja, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, falar sobre crescimento da igreja. Minha denominação resolveu falar sobre crescimento da igreja. Aí levaram um pastor que tem uma igreja grande, mas que está diminuindo a cada ano. Que crescimento é esse? É melhor pegar o pastor de uma congregação que tem ele e a mulher, no ano seguinte ele, a mulher e 2 convertidos, cresceu 100%. Qual é a igreja que cresce 100%? A dele cresce. Falar sobre o crescimento da igreja, ele é um expert, 100% em um ano. No outro ano ele conseguiu 10, olha só, de 4 para 10, mais de 100%. Então, às vezes a gente confunde as coisas, falar sobre igreja grande ou falar sobre crescimento da igreja. Falar sobre crescimento porque o número de membros aumentou, ou falar sobre crescimento porque a igreja implantou 20 igrejas que estão crescendo, estão alcançando e impactando o lugar onde estão. Essas são perguntas que a gente precisa pensar, porque a gente foi apanhado por uma febre de um crescimento que é apenas numérico, que é apenas financeiro. Uma das coisas que às vezes me deixa preocupado é quando eu estou assim com um cara que nunca me viu na vida e a primeira pergunta que ele faz para mim é: quantos membros tem a sua igreja? E eu pergunto: o que você tem a ver com isso? O cara está querendo me medir. Os pastores têm uma régua de medir que é para saber se você é bom ou se você é ruim. Quantos membros tem a sua igreja? Ah, minha igreja tem 100 membros. Aí vai tá bom, até logo, estou indo lá, vou conversar com o irmão ali. Você já não vale. Qual é o seu carro? Quanto sua igreja arrecada? Qual é o seu salário? São umas perguntas estranhas que a gente fica olhando e pensando o que está acontecendo na cabeça da gente. O que é que está acontecendo na cabeça da gente?
Uma pessoa pode ter 100 membros e ano passado ter tido 20. Deus está abençoando tremendamente o ministério dele. Ele está ali com aquelas 100 pessoas muito bem pastoreadas. Então, quando eu comecei a mergulhar nessa direção, eu me deparei com o texto de Atos capítulo 2, que todos nós nos deparamos. E olhei aquela igreja como todos nós olhamos. E quando eu cheguei no verso 42, eu vi uma coisa que me deixou maravilhado. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu olhei para isso e fiquei maravilhado. Quem não quer uma igreja que hoje tem 120, aí o pastor prega e vê 3.000 convertidos, 3.000 batizados, não são convertidos. E depois ele ora lá, alguém é curado e já junta mais 5.000. A gente fala isso, mas eu queria ver se entrasse 3.000 na tua igreja amanhã. Primeiro, provavelmente não cabe, pelo menos na minha, se entrar 3.000 amanhã, eu não sei o que eu vou fazer com eles. Eu me lembro de um irmão na Argentina dizendo que quando houve esse recente avivamento na Argentina, ele chegou um domingo de manhã na igreja, havia sido feita uma cruzada que ele estava alienado dela, e ele chegou no domingo seguinte na igreja, e a igreja dele tinha 100 membros, e nenhum morava no bairro dele. E chegaram moradores daquele bairro, 300 pessoas dizendo: nós estamos esperando a igreja abrir, porque nós fomos na cruzada, aceitamos a Jesus, mandaram procurar a igreja mais perto, essa é a única igreja dessa região, e nós queremos entrar aí e ser membro. 300, ele tinha 100. E ele disse que o amigo dele, que tinha também mais ou menos 100, quando chegaram lá mais de 150 pessoas, os membros se reuniram e disseram: vamos mandar esse pessoal para outro lado, olha só, destruíram o jardim, as crianças entram gritando aqui, a igreja está uma sujeira. A gente pensa, a gente acha, eu queria isso, mas você não quer os problemas que vêm junto, calma lá. Sabe o que esse pastor fez? Ele disse: gente, é o seguinte, espera um minutinho que o culto já vai começar. Entrou lá dentro com os principais líderes, tirou os bancos. Olha só que sacada, tirou os bancos. Podem entrar, o culto hoje é em pé, porque nós não temos acomodações para você. Fez o culto de 1 hora só e em pé. Ensinou o elementar do elementar, o culto, e depois que todo mundo foi embora, ele mandou ficar a liderança e disse: todos vocês que são diáconos, era uma igreja batista, vão aprender a pastorear, porque não dá para pastorear esse pessoal aí não, então vou treinar vocês para os pastores. E vocês que são líderes, professores da escola dominical, vou treinar vocês para diáconos, porque vocês até agora estavam na moleza, mas agora vai todo mundo suar a camisa. Vocês não estavam orando para a igreja crescer? Então vamos crescer. E foi assim que aquela igreja pôde agregar aquelas 300 pessoas e mantê-las com muito esforço. Mas quando eu olho isso aqui e fico vendo essa igreja crescente, eu fico maravilhado, mas eu preciso entender algumas coisas quando eu olho para a igreja de Jerusalém. A primeira coisa, quando eu olho para essa igreja, é que embora eu a olhe como um modelo ideal, embora eu quisesse pastorear uma igreja que cresça assim, eu só preciso lembrar de uma coisa: esse texto está falando de uma igreja que está nascendo. Eu não sei quantos de vocês tiveram o prazer no ministério de vocês de implantar uma igreja. É uma das coisas mais extraordinárias. Eu digo isso porque essa minha igreja, quando eu cheguei lá, tinham 20 pessoas e tinha uns 3 ou 4 que aspiravam ao pastorado e a igreja estava confusa. Quando eu cheguei lá, que eles me viram, o cara veio de lá, de uma igreja enorme, vem para cá, não vai sobrar para a gente. Saiu todo mundo, eu fiquei com aquela meia dúzia e era como se fosse uma igreja nascente. E ali nós começamos do zero. E aquele pessoal aprendeu a orar. Eram velhinhas, mas velhinhas que oravam. Eram velhinhas que quando entrava um drogado, ao invés de ficar escandalizadas, é claro, você tem que ensinar isso para elas. Elas percebiam: Deus está nos dando uma oportunidade. Como é seu nome, meu filho? Nós vamos orar por você. E quando alguém chegava lá necessitado, elas davam um jeito de arrumar comida, de ajudar o cara.
E aí aquilo começou a se tornar um negócio impressionante. Aquelas velhinhas cuidavam das pessoas que chegavam. Elas não queriam saber se chegava uma moça lá numa situação difícil. Elas diziam, não, pode ficar aqui. Nós vamos cuidar de você, vamos ajudar em algum lugar. Se não der, vai para minha casa. E tu ficava olhando assim, não vai não, que a filha dela vai ficar uma onça. Fica aqui na igreja. E aí aquele pessoal começou a cuidar das pessoas. Elas perceberam, e quando você pega uma igreja assim, gente que vai, você diz, oração amanhã, está todo mundo lá. Quando você era igreja, rapaz, olha, você às vezes começa uma reunião de oração com menos de 10% da igreja. Eu começava com 100%, era só meia dúzia, mas era 100% lá, porque havia o frescor da igreja que começa. Quando a gente olha para a igreja de Jerusalém e vê esse frescor, gente, os caras foram batizados com o Espírito Santo lá naquele cenáculo, foi um negócio colossal. Já tem a ação do Espírito Santo, já tem toda aquela visão de Jesus abrindo os olhos dele, mas tem mais um fator: a igreja está nascendo. E quando a igreja está nascendo, quem já fundou uma igreja sabe que em muitos casos, é claro que há casos que não, mas em muitos casos ela tem uma vitalidade que uma igreja mais velha não tem. Ela tem uma capacidade de se movimentar, de se articular, de caminhar junta que uma igreja antiga não tem. É tão triste quando a gente chega numa igreja e vê que ela perdeu o frescor. É claro que algumas vezes esse problema está na gente que pastoreia. A igreja perde o frescor porque a gente perdeu o frescor. É claro que esse problema está, às vezes, na falta de visão. No outro dia eu estava brigando com um pastor, porque ele chega para mim e diz assim, aquela igreja lá, ela era problemática. Aquela igreja que eu estou pastoreando, ela era difícil. Aquela igreja era isso, era aquilo. Aí, mas eu tenho orado, Deus está mudando. Desmontou a igreja, remontou a igreja ganhou vida, ganhou frescor, apostou nele. Aí ele vem outro dia e diz assim, eu acho que meu ministério lá acabou. Eu falei, vou enforcar você. Se você não vai ficar 5 anos depois de fazer uma mudança numa igreja, então não muda a igreja. Vai lá, prega e depois vai embora. Porque se você vai mudar a estrutura toda, você tem que ficar lá pelo menos uns 5 anos, a não ser que o anjo Gabriel venha com a carteira de identidade, CPF, tudo registrado, e uma carta registrada de Deus dizendo para você, sai meu filho. Porque senão você está fazendo uma maldade. As pessoas abriram mão de tudo que elas sabiam antes, quebraram todos os conceitos anteriores e confiaram em você. E aí você vai pegando essas igrejas antigas que já receberam tanta pancada, que elas vão ficando... Bom, isso é na minha denominação, eu sei que na de vocês é diferente. Mas na minha denominação é assim, as igrejas já apanharam tanto, já sofreram tanto, já foram tão maltratadas que elas não têm frescor. Mas as igrejas que estão começando, olha, a gente começou aquelas 30 igrejas, eu ia nas congregações, havia um frescor, havia uma alegria, havia uma esperança, havia um senso de missão, havia uma visão em relação à comunidade que estava em volta. Talvez não tivessem as técnicas que nós temos, não tivessem o conhecimento que nós temos, mas havia um desejo. Às vezes as pessoas dizem assim, a seita evangélica. Eu sei, teologicamente é um nome ruim, mas se você estudar a história das seitas, alguns grupos que foram chamados de seitas, como os metodistas e os presbiterianos, tinham na sua origem uma vitalidade extraordinária. Depois que deixaram de ser seita, aí aceita qualquer coisa e fica nessa... Não, eu estou falando que a igreja congregacional era assim, o frescor dela era extraordinário. O cara chegou aqui, saiu um maluco, foi lá para o Nordeste fundar uma igreja. E olha isso lá em 1855, o cara se manda para lá, sem amparo, sem dinheiro. A igreja aqui não se sustentava, como é que ia sustentar o cara? Não, só comportou, arranjou umas bíblias lá e foi parar lá no Nordeste, lá em... Qual é o nome daquela cidade? Sei lá. Campina Grande, e fundou uma igreja congregacional no centro de Campina Grande. Aí você olha para aquilo e diz assim, caramba, que isso? A segunda igreja congregacional no centro de Campina Grande. O cara foi parar lá, sem sustento, sem nada, mas o frescor. Aí a gente olha para essa igreja de Jerusalém e acha que não tem problemas, mas, gente, tem problemas. É só deixar o tempo passar. É só deixar as pessoas conviverem, porque nós sempre temos problemas uns com os outros e temos que resolver isso. E o que acontece nessa igreja, por exemplo? Tem uma divisão, pelo menos você percebe a divisão. Há aqueles que são judaizantes e aqueles que são helênicos, eles estão ali.
E eles não convivem bem, não. Tanto não convivem bem que o problema dá lá no dinheiro. Como é que o problema aparece no dinheiro? As viúvas helênicas são esquecidas. Gente, você vai esquecer, você podia esquecer todas as viúvas, aí não haveria divisão, mas só as helênicas. Por que só as helênicas? Porque tem problema. Quando a perseguição acontece, acontece com os helênicos, não acontece com os judaizantes. Tanto que os apóstolos ficam lá em Jerusalém. E o resto daqueles que têm nome de grego vai embora. Sai correndo. Depois da morte de Estevão. Ué, o que está acontecendo? Bom, os que eram judaizantes foram aceitos pelos judeus como uma seita lá, como um grupo judaico. E os outros caíram de pau. Por que a igreja não fala? Disse, não, peraí, eles são nossos irmãos. Se vai bater neles, tem que bater em nós. Não, eles ficaram quietos e os outros saíram para lá e foram espalhando o evangelho. Deus usa todas as coisas, mas havia problemas. Alguns anos depois eles tiveram que instituir os diáconos, porque havia problema na liderança da igreja e havia problema na igreja. Então, o que eu quero chamar a atenção para você não é colocar um defeito na igreja de Jerusalém, mas dizer para você que depois que a igreja vai crescendo e depois que ela vai amadurecendo, ela começa a enfrentar os seus problemas. Começa a enfrentar os seus ciúmes, começa a enfrentar as disputas entre a liderança, começa a enfrentar os modismos, começa a enfrentar... rapaz, eu estava com um amigo meu da Igreja Batista, ele estava contando que entrou um modismo lá na igreja dele, arrastou 200 moços, gente. Imagina você perder 200 moços assim. Quase que, os adolescentes não, mas a mocidade da igreja foi embora. Da noite para o dia ele ficou chocado, triste, foi atrás, mas o mal estava dado. A igreja, quando vai crescendo, cresce também os olhos sobre ela, crescem as cabeças, crescem as divergências. Então, quando eu olho para a igreja de Jerusalém, eu olho ela não como um modelo acabado, mas como um modelo que precisa ser mantido. Ela não é final porque a cultura é diferente, a maneira de ser é diferente, Jerusalém é Jerusalém, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo. A gente precisa pensar a igreja. Quando eu estou lá no Rio de Janeiro, eu não posso ter uma igreja no Lins de Vasconcelos, onde eu estou, da mesma maneira que existe uma igreja na Barra da Tijuca. Nem posso ter uma igreja lá no Morro do Borel. Tem algumas igrejas extraordinárias no Morro do Borel que não fala a linguagem que fala uma igreja no centro da cidade, uma primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Não dá, são tribos diferentes, podem morar no mesmo lugar. Eu aprendi isso com os surfistas. A gente foi evangelizar os surfistas, eu não entendi nada do que eles falavam. Aí o tradutor, eu ia falando e o tradutor ia traduzindo para o surfitês. Porque se você não fala surfitês, você não entende. E não é questão de gíria como a gente pensa em gíria, não. A linguagem deles é outra. O cara falou meia dúzia de palavras, eu achei que ele estava me ofendendo e ele estava me elogiando. É tribo. E são tribos diferentes. Algumas você até entende o dialeto, outras você não entende. Algumas você entende a cultura, outras não entende. Nós levamos um grupo lá para o Nordeste. Entramos numa cidade, naquela época que a única igreja evangélica estava fechada, chamada São José de Piranhas, no interior do Ceará, e começamos a cantar essas músicas que a gente está acostumado a cantar, Vencedores por Cristo, não sei o quê, e o pessoal ficava na praça olhando para a gente dizendo assim, caramba, coisa chata, hein? Até que um dos nossos ouviu o cara falar, pô, mas que música chata. Aí o cara olhou... Na hora não dava para fazer melhor, né? Não tinha um talento lá, mas o pessoal quebrou o galho. O cara pegou o violão e começou. Ó povo do Ceará, ó terra muito bonita, estamos aqui para dizer que Jesus é o pão da vida, Ele pode te salvar. Se você o aceitar, abra logo o coração e receba a salvação. Pronto, cara, era pobre a rima, mas falou no coração. Os caras começaram a ficar alegres e receberam a Jesus. A gente não sabia falar a linguagem deles, não, gente. Não sabia, não. E então as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. Às vezes eu sento com os adolescentes e eles fazem lá um negócio chamado on the rock. Lá na minha tribo, a tribo deles lá gosta de rock. Carioca gosta de rock, paulista também gosta de rock. Aí faz aquele negócio, mas ao mesmo tempo a gente vai investindo na música, na MPB, vai tentando diversificar, mas é uma guerra. Não pensa não, passou dos 20, pega bem MPB, mas desceu dos 20 para baixo, a tribo gosta de on the rock. Aí lá vou eu, né, com essa cara de roqueiro que eu tenho, assim.
né? Sento lá com eles, eles dançam, eles pulam, mas eles dão cada testemunho. As células que mais crescem na minha igreja são de adolescentes. Aqueles garotos arrastam os amigos de qualquer jeito, inventam jogos, fazem campeonato de vôlei, badminton e só levam incrédulo. Os incrédulos batem neles no futebol e eles não batem de novo. Já viu crente que não bate no futebol? Eu fui jogar uma vez com os seminaristas lá do seminário.